pessoal! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então, estão todos prontos para a gente continuar a nossa jornada pela história da ciência moderna? Então, hoje eu trouxe para vocês, novamente, um personagem que a gente estava, falando sobre ele da última vez, que eu estava por aqui. Não sei se vocês lembram. Nós estamos falando daquele nosso cérebro, querido para mim, personagem, que é o Galileu Galilei. Lembram dele, né? Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. Ele está aqui conosco novamente. Então, aqui está o nosso Galileu Galilei. Lembram? Nós estamos falando sobre ele, né? Mas antes de falar sobre o Galileu hoje, continuar a saga, desse fantástico, personagem, nós vamos falar de um outro personagem que tem tudo a ver com ele. Um personagem que, na verdade, não é humano, é material mesmo, que está aqui, bem aqui do meu lado. Não sei se vocês já viram assim de pertinho, espero que sim. Então, gente, isso aqui, vou mostrar aqui direitinho para vocês verem, só um instantinho. Pois é, gente, isso aqui é o famoso telescópio. É um telescópio, que é uma figura assim emblemática, nessa questão aí, principalmente na astronomia e de tudo que está relacionado ao estudo, de certos fenômenos celestiais. E esse personagem, que é o telescópio, ele, na verdade, é um personagem assim já antiguinho, e vamos dizer assim, foi encontrado pelo Galileu e aprimorado por ele. Como vocês podem ver, ele é tipo um caninho, é um tubo, ele é um tubo, ele aqui está tampado, mas ele é um tubo, e através das lentes dele é que a gente consegue enxergar muito além, Ele nos possibilita o conhecimento de coisas que estão muito, muito distantes de nós. Esse é um telescópio moderno, não é, obviamente, aquele que foi utilizado pelo nosso Galileu Galilei. Mas tem tudo a ver, ele basicamente é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, na verdade, o telescópio, gente, ele foi inventado nos chamados Países Baixos, basicamente na Holanda. E isso, gente, já faz um tempinho, Já faz um tempinho. E, na verdade, ele foi inventado por uma questão, vamos dizer assim, de táticas de guerra. Pois é, na Europa, naquele tempo, e nós estamos falando isso aí, no iniciozinho do século XVII, bem lá no início do século XVII, já estavam havendo muitas batalhas, sabe? Batalhas, inclusive, por causa de religião, religiosas, entre católicos e protestantes. E eles já estavam fazendo óculos, óculos tipo o meu, óculos assim, há muito tempo. Já sabiam fazer óculos, já conheciam, essa, como é que eu vou dizer, essa técnica, das lentes. Estavam cada vez desenvolvendo mais e melhores lentes, com certeza. Então, e teve uma pessoa, um holandês, o nome dele, peraí que tá aqui, gente, é Hans Lippershey. É isso aí, é o Hans Lippershey, que, por incrível que pareça, em 1608, ele apresentou pela primeira vez, numa reunião que teve lá, até uma reunião para acabar com guerra, sabe? Para ter uma trégua. Ele apresentou o primeiro, vamos dizer assim, que seria, do que hoje nós chamamos de telescópio rudimentar, o primeiro daquela época, foi ele o inventor praticamente do telescópio. E ele chamava o telescópio, na época, ele chamou de luneta espiã. Pois é. Por que é espiã, gente? É espiã, vocês imaginam, É espiã porque eles olhavam para espiar os inimigos no campo de batalha. Essa era a ideia, Então, ele desenvolveu o telescópio como uma arma de guerra, uma arma tática de guerra,
porque era mais fácil eles verem, né, quando o inimigo estava se aproximando, onde estavam localizadas, né, as frentes dos inimigos. O telescópio foi feito para isso, incrível que pareça, né? Começou tática de guerra. Então, e houve outras pessoas que pegaram essa ideia do telescópio, né, e começaram a aprimorar isso. Até que um dia a ideia do telescópio foi parar lá nas bandas da França, foi para Paris. E dali, gente, foi um pulinho para chegar lá nas bandas da Itália. Lembram? O Galileu é italiano. Naquela época, ele era professor de matemática em Pádua. Estava lá em Pádua, trabalhando, sabe? Fazendo as experiências dele. E até que ele ouviu falar desse estranho e inovador instrumento, né? E como ele era uma pessoa super curiosa e habilidosa, ele se interessou logo por isso. E pensou assim, né? Começou a articular novas ideias. E se eu mostrasse, né, um telescópio para o Doge de Veneza, o cara que era o chefe de Veneza na época, será que isso aí também para ele não seria algo bem bacana e vantajoso? Né? Porque Veneza, eles estavam ali no controle de um comércio marítimo muito grande. E era favorável se eles soubessem quem é que estava chegando, quem estava saindo dos portos, né? Até para proteger eles mesmos. Naquela época eles estavam, né, em batalha, em briga, né, com os turcos otomanos. E ele lembrou dessas preocupações do Dó de Veneza. E sabe o que ele fez? Em menos de 24 horas, ele conseguiu, ele sozinho, montar um novo protótipo de telescópio. Ele pegou as lentes, né? Ele ampliou, ele colocou mais lentes, porque na verdade no início o telescópio ele tinha numa das pontas daqui vamos dizer, do caninho dele, né? Uma lente convexa e no outro uma lente côncava. Então o que ele fez? Ele deu uma aprimorada, botou mais lentes e apresentou ao Dodge, sabe? Foi lá, levou o Dodge para um lugar alto, mostrou para ele as vantagens de se adquirir um telescópio. E olha, ele se deu bem na época, né? O Dodge ficou muito feliz com a apresentação do novo invento. E ele já sabia, né, que o pessoal ia apresentar esse invento para ele, correu na frente, inclusive. Por isso que ele teve que ser muito rápido, né, para ele mostrar primeiro. Porque ele estava interessado em ter um cargo melhor, né, de ganhar um salário melhor. Ele tinha essa vontade, né? E como ele era uma pessoa esperta nessas coisas, ele saiu correndo na frente e mostrou para o Dodge. O Dodge amou a experiência, né? Falou, puxa, que legal, vamos pegar assim esse tubo, né? Esse tubo que mostra a distância, o que está acontecendo para a gente. Mas o Dodge falou para ele o seguinte, ele iria até melhorar o salário dele, duplicar o salário que ele ganhava, né? E só que ele disse que ele não ia poder sair de Veneza não, que ele ia ficar lá, nesse cargo que ele ia dar para ele. Aí ele pensou bem, ficou matutando o que ele ia fazer. E sabe o que ele fez de melhor para todos? Ele começou a pegar o telescópio e apontá-lo. Não mais para ir para o mar, para ver se os inimigos estavam chegando, não. Ele começou a apontar para cima, para o céu. Ele pegou o telescópio e resolveu apontar para o céu, para as estrelas. E primeiro ele apontou o telescópio para onde, gente? Sabe para onde? Para a Lua. Aquela, né? Aquela que aparece para a gente toda noite no céu. Primeira coisa que ele fez. E aí? O que será que tem lá na Lua, hein? Eu agora tenho chance de deslumbrar a verdadeira realidade da superfície lunar. Então, o que ele fez? Ele apontou para a Lua. Olha a Lua aqui. Pois é. E descobriu, para surpresa de todos, que a Lua não era tão lisinha como os antigos. O pessoal lá do Aristóteles, lembra? O povo todo, os filósofos antigos, gregos, achavam que ela era. Ela parece tão lisinha, né? Mas ele percebeu, através do telescópio, que ela não era tão lisinha assim, não. Que ela tinha até, inclusive, vamos dizer assim, uma superfície que se assemelhava à superfície terrestre, porque havia nelas montanhas, havia crateras, né, as famosas crateras lunares, e ele começou a ver
a Lua de uma nova forma e começou a mostrar para as pessoas também. Todo mundo ficou deslumbrado. Uau! Nossa, a Lua não é lisinha, não. Ela parece até aqui com a Terra, a superfície dela. Tem até montanhas, tem vales, tem crateras. Puxa, que sensacional foi o que o pessoal achou. Pois é, mas ele foi adiante, foi à frente. Ele não se deteve na Lua, não. E ele, inclusive, começou a estudar melhor o movimento, né, de alguns planetas, como Marte, Vênus, começou a acompanhar de pertinho, usando o telescópio, era melhor. E, inclusive, ele apontou, sabe para onde? Para um planetinha, que na verdade é um planeta imenso, né, é o maior do sistema solar, que é Júpiter. Ele apontou para Júpiter, gente. E olha o que ele descobriu, que ao longo daqui de Júpiter, passando aqui por Júpiter, haviam algumas coisinhas pequenas, como umas estrelinhas, sabe? Ele falou, o que é aquilo? Ficou muito intrigado. Mas sabe o que era? Ele estava descobrindo as luas, algumas das luas, né? As principais luas de Júpiter, as maiorzinhas, né? Que davam para ser vistas ali, no caso, através do telescópio. Então, ele conseguiu ver que ao redor de Júpiter haviam luas também, não é só a Terra que tinha lua, não, né? Pois é, Júpiter também tem. Estão aqui elas aqui, olha as luas de Júpiter. Pois é, Júpiter tem suas luas. Olha que sensacional. E ele começou a fazer essas descobertas, essas e outras descobertas. E ele escreveu até um livro sobre isso, né? Muito, muito interessante mesmo. As pessoas liam o livro dele, assim, admiradas. Mas isso tudo devido ao quê? Devido ao invento do telescópio. Então, ele não foi realmente o inventor, mas ele foi o que, vamos dizer assim, melhorou o telescópio, tornou o telescópio ainda mais capaz de ver a distâncias muito maiores, inclusive a perscrutar os céus. Ele abriu um horizonte diferente, um horizonte que a gente nunca imaginou, né? As pessoas no tempo do Aristóteles, né? Elas tinham uma outra visão dos céus. Mas aí o Galileu começou a ver no céu outras experiências, outras realidades. E tudo que ele via, ele começou a ver que aquilo que Copérnico falava, lembram? De que, e se de repente a Terra não fosse o centro do universo? Pois é, e se fosse apenas mais um dos planetas que giram ao redor do Sol? Essa questão, esse questionamento foi um questionamento que trouxe assim uma nova amplidão, né, para tudo e vamos dizer assim trouxe também vários problemas, inclusive para o Galileu Galilei. Hoje eu vou ficar por aqui, é apenas para vocês pensarem aí e de repente um instrumento como o telescópio, esse que eu tenho aqui, ele trouxe uma nova visão de mundo, uma visão dos céus, uma visão celestial e que bem diferente daquilo, né, que o pessoal do Aristóteles achava, né? Primeiro que eles achavam que a Lua é tudo lisinha, né? Que era uma coisa assim perfeita. Ela tinha assim um caráter divino, excepcionalmente bela, né? Assim fantasticamente pura, nítida e não tinha nenhum problema na Lua, né? Aí eles começaram a ver que a Lua tinha acidentes geográficos, assim como na Terra também. E começou a ver o movimento dos planetas, acompanhar tudo de uma forma muito melhor. É uma nova visão da realidade que a ciência nos traz até hoje, né? Hoje a gente se fala tanto, né, de tantos fenômenos aí, muitos que a gente não sabe ainda como, né, como decifrar, mas o Galileu, nesse ponto, ele foi um dos primeiros, né, a conseguir ter essa visão de tirar o telescópio dessa história de usar só para a guerra, né, para ver onde os inimigos estavam, mas ele teve a brilhante ideia de mostrar um mundo novo, olhando através das lentes de um telescópio para os céus. Ele abriu um portal novo para a humanidade. Então, isso aí, vamos dizer assim, já é um passo grande, né? Porque a gente pode dizer que ele é um dos, vamos dizer assim, né, dos precursores
da nossa astronomia moderna também. Hoje eu só passei aqui rapidinho para contar essa historinha, mas a gente continua a nossa jornada por esse mundo fantástico, né, do universo científico, para mostrar, né, como a ciência tem contribuído tanto para responder a questões que a gente se faz, né, até muita gente diariamente, né, que nós somos, onde nós estamos, o que é tudo isso, o que é essa realidade que nós vivemos. Isso é algo que nos leva muito, muito além. E quando a gente olha para os céus, uau, mais fantástico é quando a gente pensa, né, sobre a nossa posição como planeta e como ser humano nessa realidade que nós habitamos. Então, gente, vou ficar por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem bem e a gente retorna para continuar a nossa jornada fantástica nesse universo da ciência moderna. Até depois, adiós!